convite a pregar a palavra do Senhor, eu sinto Deus assim cumprindo as suas promessas na minha vida. Glória a Deus. E pregar o Evangelho, irmão, não é nada fácil. Pregar a palavra de Deus não é nada fácil. Há quem pregue por aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Desde ontem, quando a irmã me fez o convite, que eu me preocupo. A irmã me pegou ali no final do culto, e desde ontem que eu me preocupo, porque eu acredito que quando nós estamos pregando a palavra de Deus, primeiro nós temos que dar lugar para Deus assim nos usar. E segundo, irmãos, o povo que vem ouvir a palavra, ele não sai de casa para chegar aqui e estar ouvindo bobagem, né? Tem que ouvir a palavra do Senhor. Tem que ouvir conforto da parte de Deus. Tem que ouvir revelação da parte de Deus. E graças a Deus que aqui à tarde nós já temos ouvido isso, já temos visto isso. Glória a Deus. E eu me alegro, irmãos, eu me alegro. Então, irmã Maria, muito obrigado. Irmã Maria e demais irmãs que assim têm me convidado, né? Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de João. Livro de João, capítulo 1. Glória a Deus. E eu comecei a indagar a Deus o que era que eu ia pregar hoje, desde ontem. E eu fui dormir preocupado. E hoje pela manhã acordei e fui meditar novamente na palavra do Senhor. Digo, não, Jesus, vai ser isso mesmo. Glória a Deus. E eu confesso aos irmãos que eu nunca preguei nesse texto, irmãos. Nunca preguei. E eu sempre gosto de ler a Bíblia diariamente. Os irmãos que me têm no Facebook sempre observam, inclusive eu criei até um grupo aqui da igreja de Lombard. Os irmãos sempre observam, eu sempre posto algum versículo bíblico, ou seja, algum texto da Bíblia que eu leio, acho interessante e posto para que os irmãos também vejam. Que afinal de contas são 782 pessoas ali no Facebook, né? Então essas pessoas são evangelizadas dessa forma. Então muitas vezes nós lemos um texto na Bíblia, achamos interessante e postamos. Mas esse período agora eu estou lendo o livro de Tiago. Mas Deus aqui desde ontem me leva para o livro de João. E esta é a palavra que eu trago hoje para os irmãos e vamos meditar nela. Capítulo 1 de João, a partir do versículo 45. Nos traz, a partir do versículo 43. Nos traz uma passagem bem interessante, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. E os irmãos continuam orando para que Deus assim possa continuar falando conosco, né? Nos diz assim o versículo 43 do capítulo 1 de João. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: por que te disse, viste debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe ainda: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, os anjos de Deus saírem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Então a palavra de Deus é essa, irmãos. E vamos estar nesta tarde nos alimentando um pouco. Tem um pouco de tempo, afinal de contas termina às 5 horas. E eu quero, antes das 5 horas, concluir o que Deus assim tem para nós nesta tarde. Amém?
vou sair daqui e já vou direto para o trabalho. E a minha dificuldade, irmãos, é essa, de eu não frequentar mais assim, muito o ciclo da oração. Porque eu trabalho à noite, e geralmente, no dia que eu estou de serviço, eu tenho que estar dando uma descansada, porque passo a noite acordado, né? Mas graças a Deus, irmãos, a palavra que nós lemos está no livro de João. E o livro de João, todos nós sabemos, que é considerado um dos 4 evangelhos da Bíblia. Não sou eu que digo isso, mas a tradição antiga da igreja. E o que nós achamos interessante ainda nesta passagem é que este evangelho, ele relata a história de Jesus, ele relata o que Jesus fez aqui na terra, um pouco da história de Jesus. Porque se nós formos analisarmos, irmãos, o que Jesus fez foram muitas coisas grandiosas. E já tem um texto na Bíblia, não lembro onde está escrito, só sei que eu li, glória a Deus. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos tanto em decorar onde está escrito, quando na realidade nós temos que nos preocupar o que está escrito e não onde está escrito. Então, eu lembro que eu li que se todas as coisas que Jesus fez, né, aqui na terra fossem escritas, não haveria livro suficiente para os grandes milagres, as grandes coisas que Jesus fez aqui na face da terra. Glória a Deus. E este livro de João relata o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez pelos apóstolos, relata a história, a trajetória de Jesus aqui na terra. Só que eu acho interessante ainda que João, ele quis passar para nós também a ideia, porque desde o primeiro versículo nós vemos um texto bem interessante que diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e nós vemos aí a ideia de que o próprio Jesus foi concebido do Espírito Santo, glória a Deus, mas esse Espírito Santo se tornou carne e habitou entre nós, e foi Jesus Cristo de Nazaré. E João nos passou essa ideia. Aí quando o próprio João também relata, e lá em capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus veio ao mundo para que não, ou melhor, Deus morreu por nós, Deus veio ao mundo por amor a nós, através do seu único Filho unigênito, se deu por nós, sendo nós ainda pecadores, e mesmo assim, por amor de nós, Jesus veio e se deu por nós. Ou seja, o Espírito habitou em nós, se fez carne em nós, morreu para que nós, hoje, nessa tarde, pudéssemos estar cantando o hino da vitória. E como já foi dito aqui, irmãos, estivéssemos de pé, glória a Deus, dando glória a Ele, rendendo graças a Ele, glória a Jesus. E quando eu me deparo, irmãos, nesse texto aqui, nós nos deparamos com uma história bem interessante do nosso irmão Natanael. E para quem não conhece, Natanael foi um dos apóstolos de Jesus, porque esse Natanael aqui que eu acabei de falar para os irmãos, é o Natanael que é conhecido como Bartolomeu, ou seja, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. Ele estava entre os 12 discípulos de Jesus. Aí eu acho interessante aqui, irmãos, a chamada desse homem de Deus, a chamada desse servo de Deus, porque se nós formos analisar a história desse homem, nós sabemos que ele era um homem judeu, glória a Jesus, e por ser um homem judeu, ele tinha o costume de orar continuamente, porque o povo judeu era a geração de Jesus. Então ele tinha aprendido algo da parte da sua família, da parte do seu povo judeu. Ele tinha ouvido falar alguma coisa sobre Jesus, ele tinha ouvido falar dos costumes do povo judeu. E eu creio, irmãos, eu acredito, a Bíblia não traz assim um relato bem sucinto sobre Natanael, mas eu creio que Natanael orava insistentemente, orava constantemente. E nós sabemos que ele era judeu, como eu já falei, ele tinha uma expectativa de que um dia ele iria se encontrar com Jesus, glória a Deus, porque ele sabia que Jesus ainda não havia, glória a Deus, Jesus ainda estava por realizar muitos milagres, Jesus ainda estava por fazer grandes coisas na face da terra. Aí o que eu acho interessante, que nesse período, o qual João relata essa história, Jesus ainda não haveria morrido, glória a Deus, e antes que Jesus havesse morrido, Natanael tinha expectativa de que iria ter esse encontro com Jesus. E eu acho interessante, glória a Deus, que ele orava por isso, apesar dele ainda não ter sido escolhido, apesar dele ainda não ter sido visto, mas nós observamos nesse texto que ele já orava por isso. Aí quando nós começamos a observar
37, se nós observarmos a leitura que eu acabei de ler, o próprio Jesus testifica de Natanael, quando Jesus diz assim: e viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Irmãos, a palavra dolo é uma pessoa sem mágoa, uma pessoa sem problema, uma pessoa que vive bem na sociedade, uma pessoa que dá testemunho. E o que eu acho interessante ainda nessa chamada é que Jesus chama Felipe, mas Natanael até então não havia sido chamado por Jesus, porque o texto que eu li para a igreja nos revela ainda, irmãos, que quem chamou Natanael foi Felipe e não foi Jesus. Se vocês observarem aí no versículo 45, nos diz a palavra de Deus: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos de ter achado alguém de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. A quem é este homem? Este homem é Jesus de Nazaré, o filho de José. Eu acho interessante aqui, então, é que Natanael não tinha ainda encontrado com Jesus, mas quem mostrou a Jesus para Natanael foi Felipe, irmãos. E o que eu acho interessante é que logo mais na frente, no versículo em diante, ele começa a desdenhar de Jesus, ele começa a ironizar de Jesus. Aí ele chega e diz assim: disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Glória a Deus. Aí eu fui meditar, que eu fiquei curioso, digo: meu Deus do céu, como é que este homem, um homem que era discípulo de Jesus, um homem que Jesus queria no seu lar, um homem que Jesus queria abençoar, glória a Deus, um homem que Jesus queria libertar, salvar, levá-lo para o céu, como diz a palavra de Deus, e de repente agora ele começa a tirar onda, ele começa a razoar de Jesus. Aí eu comecei a descobrir, irmãos, que quando Natanael chegou a dizer isso, era porque Natanael sabia que o versículo diz aqui: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ora, o próprio Natanael sabia que Jesus não nasceu em Nazaré. O próprio Natanael, por conhecer as Escrituras, se nós analisarmos direitinho, ele sabia que o Jesus, o filho de Davi, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, não havia nascido em Nazaré, e sim em Belém da Judéia. Glória a Deus. Aí é quando nós descobrimos que Natanael não estava tirando onda de ninguém, simplesmente ele não estava crendo, ele não estava acreditando, a sua fé ainda estava pouca. Glória a Deus. Aí mais na frente nós vemos Felipe dizer: olha, se tu está duvidando, tu vem e vê. Glória a Jesus. Vem e veja os milagres de Deus. Quer duvidar de Jesus? Siga Jesus, acompanhe ele, venha comigo, que você vai começar a ver com grandes milagres e com grandes coisas Jesus vai fazer e você vai ver. Glória a Deus. Porque tem crente que é assim, irmãos, tem crente que é assim, tem que primeiro ver para poder crer. Aleluia. E se você chegou aqui nesta tarde, aleluia, sem fé, precisando ver alguma coisa, glória a Deus, eu quero muito dizer que as revelações de Deus que já saíram aqui nesta tarde já foram suficientes para você crer que Deus está aqui e pode realizar o desejo do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel, ele é poderoso. Glória a Jesus. Não espere nada de mim, glória a Deus. Não espere nada das irmãs que estão aqui no ciclo de oração. Espere de você mesmo, espere de você mesmo. A partir do momento que você tiver fé, Deus vai realizar o que deseja o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Assim aconteceu, irmãos, com Natanael. Glória a Jesus. Ele precisou ver, ele precisou ir ter com Jesus para acreditar nos milagres. E o que eu acho interessante é quando ele diz assim: Felipe chega para Natanael e diz: olha, eu estou seguindo Jesus aí. Jesus é aquele que está nas Escrituras, no livro da lei, que Moisés pregou, que nós vemos constantemente, aquele do qual os profetas também falavam. É esse Jesus. Aí Natanael disse: mas meu Deus do céu, pode vir alguma coisa de Jerusalém? Irmãos, eu creio que Natanael, eu creio que Felipe olha para Natanael, não está na Bíblia isso, e ele começa a ler o livro da lei para Natanael, para que ele compreenda,
irmãos, porque não é fácil nós convencermos alguém a estar do lado de Jesus. Não é fácil. E principalmente o desviado do Evangelho, não é fácil. E quando nós convencemos ou tentamos convencer alguém até para vir para a igreja, é uma dificuldade. É uma dificuldade, irmãos. Porque hoje os crentes querem ser crentes em casa. Aleluia, querem adorar a Deus só em casa. Se esquece que na igreja é o pronto-socorro e o socorro pronto. Aleluia, glória a Deus. E quem chega no ciclo de oração geralmente vem atrás de resposta de Deus, vem atrás de milagre de Deus, vem atrás de coisas grandes de Deus. Aleluia. Mas nós não estamos vivendo uma época quando o povo não está mais valorizando esses trabalhos. Aleluia, glória a Deus. Porque nós queremos que Jesus nos dê um milagre em casa, nós queremos que Jesus vá nos revelar em casa, nós queremos que Jesus abra uma porta de emprego nós em casa. Aleluia. E se você quiser a vitória de Deus, venha adorar, venha adorar, venha adorar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Nada é fácil, irmãos, nada é fácil para aqueles que servem a Deus com convicção. E se tem algo fácil na sua vida, reveja, repense, veja se você está no trilho certo. Aleluia. Veja se não tem nada errado. Glória a Jesus. E volte ao primeiro amor. Glória a Deus. Porque Deus assim, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos usar na obra. Deus, Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Mas muitas vezes depende de uma atitude minha, depende de uma atitude sua. Aleluia, glória a Deus. E quando Natanael chega para Filipe e diz: meu Deus, quem é esse? Aí Filipe, eu creio que olha para Natanael e diz: oxe, Jesus, Jesus, aquele Jesus, até porque nós já estamos no livro de João. E Filipe já ouviu falar também de Jesus. E se nós formos para o livro de Mateus, nós vamos ver os milagres que Jesus já havia feito. No capítulo 8, aí Natanael e Filipe começa para Natanael, eu creio, irmãos, não está na Bíblia, mas eu creio. Filipe olha para Natanael e diz: olha, Natanael, Jesus, aquele que no capítulo 8 lá de Mateus curou a sogra de Pedro. Ah, Jesus, aquele que no mesmo capítulo 8 curou a criada do centurião. Ah, Natanael, aquele Jesus que no capítulo 9 lá de Mateus curou o paralítico. No mesmo capítulo curou uma mulher de uma hemorragia. Ah, esse Jesus é o mesmo que no mesmo capítulo 9 ele cura os cegos. Ah, ainda não está crendo, Natanael, ainda não está acreditando. Eu vou continuar aqui a falar de Jesus. No capítulo 12 ele curou o homem, aleluia, da mão ressequida. No capítulo 17 Jesus curou o filho lunático. No capítulo 20 Jesus, aleluia, cura mais 2 cegos. No capítulo 8 Jesus acalma a tempestade. Ainda não está crendo, Natanael? Pelo amor de Deus, eu vou continuar a falar quem é Jesus. No capítulo 14 Jesus multiplica os pães, aleluia. No capítulo 14 ainda, Natanael, Jesus caminha por sobre o mar, aleluia. No capítulo 8 ele expulsou demônios. No capítulo 9 libertou o endemoniado. No capítulo 22 Natanael, ele restaurou a orelha do mal. Meu Deus do céu, ainda não está sabendo quem é esse Jesus? Eu vou continuar te dizendo, Natanael, quem é Jesus. No livro de João, no capítulo 12, ele simplesmente pega o vinho, ele simplesmente pega a água e transforma em vinho. Esse Jesus, aleluia. No capítulo 11, aí nós já vemos Jesus ressuscitando a Lázaro. Meu Deus, ainda não está crendo, Natanael? É esse Jesus que pode fazer isso e muito mais na sua vida. Aleluia, glória a Deus. É esse Jesus que está aqui nesta tarde, irmãos. É esse Jesus que pode fazer com você o que ninguém pode fazer. É esse Jesus que pode realizar na sua vida e na vida da sua família o que eu não posso, mas Ele pode. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui para realizar. Aleluia. Ele está aqui para usar. Aleluia. Ele está aqui para fazer. Glória a Deus. Ele está aqui para atender a sua necessidade. Aleluia. Ele está aqui para trazer seu filho de volta. Glória a Deus. Ele está aqui.
Glória a Deus. Esse Jesus do qual falou Moisés, do qual os profetas mencionou, é esse Jesus. Então vamos embora. Estás perdendo tempo, vamos embora. Aleluia, glória a Deus. E o diálogo continua, irmãos. O diálogo continua. Aí o que eu acho interessante aqui ainda é que até então Natanael tinha uma visão de Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Natanael não conhecia, mas quando ele começa a ver o que Jesus já estava fazendo, quando ele começa a ouvir o que Filipe já havia dito para ele, que o texto diz: vem ver, glória a Deus, presente. Você vem, você veja. E hoje pela manhã eu estava meditando nisso, sobre Jesus. Eu tenho que levar alguma coisa para a igreja. Aleluia. Eu tenho que levar algo da tua parte, Senhor, para a igreja. Até porque nós lemos a Bíblia, mas nós nos preocupamos em que Deus nos revele algo para a igreja. Glória a Jesus. E eu confesso, irmãos, que Deus vai me revelar algo hoje pela manhã. Eu me levantei um pouco tarde, irmãos, porque eu me levanto tarde mesmo. Porque eu trabalho à noite, como os irmãos sabem. E hoje eu tive que me acordar mais tarde mesmo, até porque eu não ia dormir. Mas hoje é tarde. Vou passar a noite acordado. E eu me levantei hoje às 10h30 da manhã, já preocupado com Deus. Eu levei alguma coisa para a igreja. Aleluia. E comecei a ler a Bíblia, irmãos. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a meditar. E me tranquei no quarto e fui orar. Eu digo: Jesus, se for esse texto, me revela alguma coisa. Aí Deus aqui me mostra, irmãos, 3 visões que Natanael teve de Jesus. A primeira visão foi a visão do presente, quando nós observamos no versículo: vem ver, vem ver. E a nossa vida é essa, irmãos. A nossa vida é essa, principalmente daqueles que ainda não conhecem Jesus. Às vezes nós pregamos o evangelho para alguém, às vezes nós pregamos o evangelho para o nosso vizinho, às vezes nós pregamos o evangelho para alguns nossos familiares, e eles não falam nada, eles não dizem nada, eles não dizem, e nós ficamos angustiados. Aleluia, glória a Deus. Mas é bom que você ore também, para que eles vejam Jesus na sua vida. Glória a Deus. Eles têm que ver Jesus na sua vida. Glória a Jesus. Mas de que forma? O seu testemunho. Glória a Jesus. O seu testemunho está mostrando Jesus, o seu presente, a visão do presente. Aleluia, glória a Deus. E nós observamos que Natanael teve essa visão de presente. Jesus, ele até então tinha visto de longe. Antes de conhecer a Jesus, nós passamos a ter uma vida cheia de ilusão, cheia de angústia, uma vida desesperada, uma vida de escuridão, uma vida que nós muitas vezes não vemos futuro, não sabemos para onde vamos, não sabemos de onde viemos, não sabemos qual é a razão de estarmos em algum lugar. Mas quando nós vemos Natanael aqui vindo e ver Jesus, aí nós já vemos a vida de Natanael mudar. E o que eu acho mais lindo ainda de Jesus, irmãos, é que ele não nos desampara. Aleluia, glória a Deus. Ele não nos deixa desamparados. O próprio salmista, no Salmo 121, versículo 4, nos diz que ele cuida de nós. Dormita, nem dormita e nem dorme. Aleluia. Ele está nos observando. E se vocês olharem o versículo, quando diz assim: ora, antes que Felipe fosse ter com você, eu já estava te vendo, Natanael. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Antes que alguém te convide, antes que alguém te veja, Jesus já está te vendo. Aleluia. É Bíblia, irmãos. Na Bíblia, assim aconteceu com Natanael. O próprio Jesus fala, glória a Deus, visão de presente. Só que quando nós partimos para o versículo 48, nos diz: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi, tu ainda quando estava debaixo
irmão, nessa passagem aqui, e eu descobri que estar debaixo da figueira aqui era estar em desespero, angustiado. E Natanael estava debaixo da figueira, provavelmente orando, buscando a Deus. E quantas vezes nós não viemos para a igreja por estarmos debaixo da figueira? Aleluia! Glória a Deus! Apresentamos os nossos problemas ao Senhor, apresentamos as nossas dificuldades, as nossas angústias, e continuamos lá debaixo da figueira, porque o próprio Jesus não responde a gente. Aleluia! Glória a Deus! E nós continuamos a mostrar, nós continuamos a chorar, nós continuamos a derramar lágrimas por estarmos debaixo da figueira. Aleluia! Mas Natanael se pôs de pé, glória a Jesus, e foi ver Jesus, foi ter com Jesus. Aí a visão dele começou a mudar. Aleluia! A visão dele de estar debaixo da figueira, achar que Jesus não ia realizar nada na vida dele, aí ele começa a ver que agora a vida mudou, a história agora é outra, porque realmente aquele a quem ele estava ali de perto era Jesus, o filho de Davi. Glória a Deus! E o próprio Natanael responde isso, irmão, no versículo 49, quando ele diz: mestre, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então demora para que a ficha caia, glória a Deus. E se a sua ficha ainda não caiu, deixa eu recapitular: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus pode realizar, Jesus é quem pode, Jesus é quem vai fazer, Jesus é quem vai criar a situação para te dar vitória, porque Ele é fiel. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Ele cria, irmão, situações, Ele cria do possível o impossível, do impossível o possível, para nos dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Mesmo estando na figueira, mesmo estando nós na figueira, Jesus está nos vendo. Aleluia. Não se preocupe, não se preocupe, Jesus não dorme. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E o texto continua, irmãos, o diálogo continua. E a primeira visão que nós falamos foi a visão do passado, de quem era Natanael. Estamos falando agora da visão do presente, do que é Natanael, da declaração que Natanael havia dado de Jesus, que o próprio Jesus para ele era o mestre, o filho de Deus, o filho de Israel. Mas eu acho interessante, o ponto crucial da mensagem, eu já vou concluir, irmãos, até porque a minha hora já chegou, glória a Jesus, é que Natanael chega mais na frente, aí eu ouvo os lindos conselhos de Jesus. Esses, irmãos, não foram conselhos, esses foram revelações divinas, esses foram revelações gloriosas. Aleluia! Quando nós passamos a ter visão de futuro, glória a Deus, porque a nossa vida é essa: sem Jesus, visão do passado; com Jesus, visão do presente. E quando nós estamos com Jesus, nós já temos a visão do futuro. Por quê? Porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos a quem estamos servindo, nós sabemos o que estamos fazendo aqui na terra, nós sabemos que estamos aqui passando uma vida passageira. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele nos diz: ora, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória, o céu, a revelação, o arrebatamento da igreja há de se revelar para mim e para você, glória a Deus. E Natanael começou a ouvir essas coisas. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha o que é que diz o versículo 50. Jesus respondeu e disse: por que te disse, viste debaixo da figueira e crê? Coisas maiores do que estas verás. Aleluia, glória a Deus. Coisas maiores tu vai ver. Aleluia. E quer ter mais uma convicção, uma certeza? Deixa eu só achar aqui o versículo, no versículo 12 do capítulo 14. Olha o que é que diz João ainda: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras. Eu faço as coisas em mim.
obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, irmãos, eu entendo nesse texto aqui, é que João estava me dizendo que nós iríamos fazer coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Aleluia! Isso é privilégio, irmãos. Isso é honra. Aleluia! Glória a Deus. Jesus já realizou coisas grandiosas, mas agora João estava nos falando que nós iríamos fazer bem maiores coisas. Glória a Deus. E essas coisas que nós estamos vendo, maiores virão. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo nesse texto aí, irmãos, é que o próprio Jesus continua a se revelar para Natanael. Quando chega para Natanael e diz assim, ó, na verdade, Natanael, versículo 51, na verdade vos digo que daqui em diante tu vai ver o céu aberto e tu vai ver os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Ver o céu aberto, glória a Jesus. Ver o Filho do Homem descer e subir. Ver os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Irmãos, se nós pararmos para analisarmos aqui essa revelação, já é a revelação do céu. Jesus já estava dizendo a Natanael, olha Natanael, quando tu chegar lá em cima, aleluia, glória a Deus, quando tu chegar lá em cima, Natanael, tu vai ver isso aqui, ó, tu vai ver isso aqui, os anjos de Deus subirem e descerem, glória a Deus, e o Filho do Homem, aleluia, subir e descer sobre o Filho do Homem, aleluia. E essa, irmãos, é a nossa maior razão de estarmos aqui nesta tarde. Glória a Deus. As lutas aparecem, as angústias aparecem, os sofrimentos nos apertam. Aleluia. Muitas vezes olhamos para a esquerda, não vemos solução. Olhamos para a direita, também não vemos solução. Mas quando nós lembramos que um dia nós vamos encontrar com o Senhor, aleluia, estarmos lado a lado dele, dar um abraço nele, glória a Deus, e viver eternamente, essa é a nossa maior felicidade. Aleluia. E se você veio aqui nesta tarde, angustiado, atribulado, creia que o que Deus tem para você é bem maior. Aleluia, é bem maior. Glória a Deus. O que Deus tem para você é coisas grandes, extraordinárias. Aleluia. Mas está demorando. É porque quando vem grande demais. Aleluia. Não vai ter caminhão que carrega. Não vai ter trem que carrega. Simplesmente avião também vai poder carregar. Só a mão de Deus que é grande que vai trazer essa vitória. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Aleluia. Esta é a visão do futuro. Esta é a nossa alegria. Esta é a nossa fortaleza. E o que nos deixa mais alegre ainda é que o próprio Jesus disse, olha, eu irei, eu vou embora, mas eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar aquele que vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite Jesus está aqui para te alegrar, Jesus está aqui para te fortalecer.